eu fiz um rito que julguei necessário, que foi ouvir as entidades sindicais, e na semana passada, com a apresentação de um novo parecer, pedi vistas para que nós tivéssemos, e as entidades, os servidores tivessem acesso a esse parecer. Julgo que é um rito mínimo para uma matéria tão complexa como essa. Julgo também que o governo deveria estabelecer negociação com seus servidores públicos. Não é a primeira vez que demandas chegam à Assembleia sem nenhum processo de discussão com as entidades representativas dos servidores públicos. É preciso estabelecer relações democráticas de trabalho, porque é a vida desses servidores, eu não tenho dúvida que a representação deles tem muito a contribuir para as proposições antes delas chegarem à Assembleia. A Assembleia tem sido, na verdade, a única que tem escutado os servidores públicos, não só nessa matéria, mas em outras que nós já tivemos a oportunidade de debater aqui. Eu estou com a decisão do Tribunal de Justiça em relação à inconstitucionalidade da Lei 18.185. Aqui eu destaquei um trecho que está na folha número 5, que diz o seguinte: sabe-se que essa exceção, se referindo, vou ler o parágrafo anterior que fica mais claro. O artigo 22 da Constituição do Estado estabelece que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí vem a observação aqui no voto no TJ. Sabe-se que essa exceção objetiva a contratação de pessoal diante de situações anormais, sendo tais admissões provisórias que devem ocorrer apenas nos casos de atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa é a da discussão da inconstitucionalidade da Lei 18.185. Eu vou repetir: contratação de pessoal diante de situações anormais. Eu perguntaria: o assistente técnico da educação básica, que cuida de todo o trabalho de secretaria da escola, é uma situação anormal? O serviço dele vai acabar de modo a ele ser incluído nessa lei de contratação temporária? O auxiliar de serviço de educação básica, a escola deixará de fornecer merenda para os alunos? A escola deixará de ser limpa para as atividades escolares? Não faz o menor sentido, do ponto de vista técnico, do que a decisão do Tribunal de Justiça em ter acrescentado, desde o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, isso permaneceu aqui na nossa comissão, ao acréscimo de carreiras da educação. E aí eu queria muito que o governo, as lideranças do governo, pudessem conversar, porque nós temos duas posições. Aqui a gente tem um parecer incluindo carreiras da educação. Eu presidi uma audiência pública na sexta-feira, que foi com a Secretaria de Estado da Educação sobre designação para 2021. E o que a Secretaria disse? Nós não vamos inovar. Faremos um processo só, a designação para todos os cargos da educação. Há uma contradição. A posição da secretaria, que entende o dia a dia da escola e sabe o que é uma contratação temporária na educação, diz que será um formato só de contratação. Aqui na administração pública, nós estamos debatendo um parecer que vai confrontar com o que a secretaria forneceu de informações sexta-feira. Não é daqui um mês, não foi há um mês, não foi daqui a 2 meses, foi sexta-feira. A regra de contratação, os critérios de contratação não estão definidos no projeto de lei. Eu vou traduzir, gente, eu quero entender por que mais de 30 mil cargos de auxiliares de serviço foram colocados no projeto de lei, nesse projeto de lei para 2021. O governo quer acabar com os auxiliares de serviço? Essa é a proposta? Porque lá no artigo 3º, diz o seguinte: a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público pode ser efetuado nos seguintes casos: assistência a situações de calamidade, assistência à emergência em saúde pública, assistência a emergências ambientais, realização de reassentamentos, para suprir necessidade temporária de substituição de servidor efetivo, nas hipóteses em que não ocorra a vacância do cargo por ele ocupada.
e a sexta, para suprir necessidade excepcional de serviço que não possa ser atendido por meio do artigo 96 da Lei 869, que é o Estatuto do Servidor, especialmente nas seguintes atividades: finalísticas relacionadas à assistência à saúde, finalísticas na área de segurança pública, observadas as vedações previstas no artigo dessa lei mesmo, de vigilância e inspeção relativas à defesa agropecuária. A letra E, prevenção temporária com o objetivo de conter situações de grave e iminente risco à sociedade que possam ocasionar incidentes de calamidade pública. Nenhum das hipóteses que eu li até agora se encaixa à educação. Logo, os cargos da educação que foram incluídos no projeto de lei que nós estamos votando vai se encaixar na letra D. Serem extintas no curto ou médio prazo em decorrência de se tornarem obsoletas em contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, sendo desvantajoso em relação às contratações temporárias efetuar o provimento efetivo dos cargos para o exercício dessas atividades. Eu vou traduzir. Ao votarmos esse projeto de lei como ele está, nós estamos incluindo o cargo de auxiliar de serviço de educação básica, que hoje estão mais de 30 mil contratações, nós estamos incluindo os assistentes técnicos da educação básica, nós estamos incluindo os analistas no rol do que o Estado pode considerar, porque é a única hipótese em que nós nos enquadramos, a gente não lida com calamidade, a gente não lida com nenhuma questão relacionada à saúde ou ao meio ambiente. O Estado está autorizado a extinguir esses cargos. É essa a gravidade e é o que me motiva a fazer o debate, um dos debates aqui nessa reunião nossa. Não sei quais emendas o relator vai acatar, mas todas as emendas elas foram apresentadas resultado do debate do diálogo com os servidores, como o sindicato que pediu que fosse apresentado para retirar os servidores da área de agropecuária, dessa situação temporária, porque eles não exercem atividade temporária, mas exercem atividade permanente no Estado. Da mesma forma, eu apresentei que as carreiras da educação fossem retiradas. O Estado terá autorização da Assembleia para extinguir cargos e, em 2022, mais de 30 mil auxiliares de serviço da educação básica podem não ser contratados no Estado, porque as regras de contratação não estão previstas nesse projeto de lei. E mais, os que, porventura, forem contratados em 2022, se não for realizado outro processo seletivo, terão balão de 24 meses. Terão 2 anos proibidos de serem novamente contratados. Então, assim, é importante que a gente discuta a legislação à luz da realidade concreta. Eu não me sinto confortável e não tenho autorização para autorizar o Estado a extinguir o cargo de mais de 30 mil pessoas no Estado, para extinguir, no mínimo, 3 carreiras das 8 da educação básica. Então, eu pedir a retirada da educação desse projeto de lei, porque ela não se enquadra em atividades que são temporárias, ela não se enquadra em atividades que terão fim. A gente olha para a escola. Qual atividade da escola a gente pode dizer que ela é tão temporária que merece uma contratação temporária amparada por essa lei que está em discussão aqui na Assembleia? Tem nada na escola que é temporário. Tudo na escola é permanente, a não ser que a gente não queira que os meninos comam, que os meninos não estudem numa escola limpa, que a comunidade escolar não seja atendida nas suas questões pela secretaria da escola. Então, eu quero, mais uma vez, presidente, líder de governo, que é o Raul Belém, a vice-líder de governo, que é a deputada Laura, chamar a atenção para o conteúdo do que nós estamos discutindo aqui, porque o resultado será esse. Eu li, presidente, muito atentamente o projeto, li as decisões, tanto do TJ quanto do STF, que o STF trata de outra lei, mas da mesma forma, a discussão da sua inconstitucionalidade, e é por isso que, ao discutir o projeto, eu retomo o seu conteúdo, que ele é um conteúdo que pode trazer prejuízos irreparáveis a milhares de servidores, sem que os mesmos tenham, inclusive, acesso a essa discussão. Porque, na sexta, o governo do Estado nos apresentou que, em 2021, os critérios de contratação na educação serão os mesmos. E aqui na comissão, a gente tem
proposta de inclusão de parte da educação numa outra regra de contratação. Então, são essas as discussões em relação ao projeto, e a continuar a discussão do projeto aqui na comissão, presidente, o meu voto ele será contrário, compreendendo o seu esforço de avançar depois, no seu conteúdo, mas ele é um conteúdo que traz prejuízos graves aos servidores e aos servidores da educação. E, de novo, o seu conteúdo não está de acordo com as recentes decisões de inconstitucionalidade de contratação temporária. Ao contrário, o Estado está ampliando o leque de contratações, aquilo que é excepcional, ele está trazendo como permanente, como uma política permanente na administração pública, e não foi essa a decisão nem do Tribunal de Justiça e nem do STF. Servidores que acompanham essa reunião, nós vamos persistir buscando o diálogo tanto com Vossa Excelência, que é relator, na próxima comissão, junto ao governo do Estado, porque é fundamental que nós possamos avançar. Eu não quero acreditar que, ao final, nós vamos aprovar um projeto de lei que vai, no caso dos auxiliares de serviço da educação básica, são 33.699. No caso dos analistas da educação básica, são 112 servidores, 143 servidores. No caso dos ATBs, são 14 mil servidores. É dessas carreiras que nós estamos falando, né? Eu não quero crer, no caso da educação, que nós avancemos num projeto de lei para apontar a extinção de carreiras da educação. Essas carreiras existem porque elas são essenciais ao desenvolvimento da escola. Da mesma forma, é preciso achar um denominador comum naquilo que é pleiteado pelos policiais penais, que é resultado de várias emendas que foram apresentadas. Da mesma forma, é preciso achar um denominador comum com os servidores da área agropecuária, conforme entendimento e emenda que eu apresentei a pedido do sindicato em relação a essa situação. O que nós não podemos é avançar num projeto de lei de tão frágil suscitará nova discussão da sua constitucionalidade, porque a lei que nós deveríamos estar aprovando era uma lei de acordo com os ditames do que o Tribunal de Justiça determinou, considerando que ele julgou inconstitucionalidade de uma legislação de contratação. Então, nós deveríamos estar discutindo um conteúdo dentro do que é a decisão do TJ. E o que está sendo feito é um processo de contratação que amplia, desvincula de concurso, possibilita setores com 100% de contratação, traz critérios subjetivos. O que é obsoleto? Quem vai definir carreira obsoleta? O que é obsoleto na administração pública? E dá um cheque em branco para o governo, de modo que ele não precisa mais ter política de concurso público, né? E a política de concurso público ela é essencial para a administração pública. Então, era necessário processos de transição, de modo a que se garantisse, médio prazo, no mínimo, a realização de novos concursos públicos. Então, eu presto contas aos servidores, aos sindicatos, de que a gente persistirá nesse diálogo na próxima comissão, no plenário, quando o projeto retornar a essa comissão, porque nós não podemos aprovar um texto que desconsidera a vida de milhares de pessoas que hoje são contratadas temporariamente. E, de novo, essa inovação de ter acrescentado as carreiras da educação não foi benéfica, não foi bom, porque significa que em 2022 milhares de servidores contratados poderão estar desligados do Estado se eles permanecerem nesse projeto de lei que nós votamos agora.